Será que um bebê humano pode ser criado por um animal? Ou será que isso não passa de ficção? Há controvérsia e você vai saber por quê com as histórias impressionantes que nós vamos mostrar agora. A começar pelo caso de um garoto que viveu 3 anos numa floresta africana com um bando de macacos. Um bebê abandonado no meio da floresta. Nenhum homem ou mulher encontra a criança. Ela chora, está com fome. O que ela vai comer? Onde vai dormir? É possível uma criança tão pequena viver longe da mãe? Será que ela consegue sobreviver? E se um animal selvagem encontrar o bebê? O bicho vai devorá-lo ou vai cuidar dele como se fosse um filhote? As respostas a essas perguntas podem estar nas histórias impressionantes de crianças que teriam sido criadas por animais selvagens. Em Uganda, na África, um bando de macacos cuidou de um garoto de 3 anos que viveu na selva até os 6. Na Ucrânia, uma menina se comportava como um cachorro depois de ser abandonada pelos pais e viver numa espécie de canil por 5 anos. Na Índia, 2 garotas foram encontradas vivas, deitadas na toca de um lobo. Especialistas de várias áreas analisam os casos. Mito ou realidade? Em condições muito especiais poderia acontecer, mas a maioria dos casos são mitos. Na minha opinião, qualquer que seja a idade dessa criança, eu acho que seria impossível. Então, até que ponto essas histórias são verdadeiras? Um caso cheio de mistérios marcou a vida dos moradores de uma vila em Uganda, no centro da África. Em 1991, uma mulher caminhava no meio da floresta, perto da vila. Ela estava acostumada com a presença de pequenos macacos, mas havia algo estranho. Os macacos roubavam comida das casas e corriam para o meio da mata. A moça resolveu seguir os animais. No caminho, parou perto de uma árvore. Quando olhou para cima, uma surpresa. Não havia macacos na árvore. Era um garoto pendurado nos galhos. Ele estava sujo, com os cabelos compridos e cheio de pulgas. A moça tirou o menino da árvore, levou ele para casa e deu banho. Essa moradora da vila lembra que todo mundo correu para ver o garotinho de perto. Esse outro vizinho conta que o menino era danado e arranhava quem chegasse perto. Essa moça imita o jeito como o menino andava. Quem era esse menino? De onde ele surgiu? Quem eram os pais dele? A história misteriosa ganhou destaque nos principais jornais do país. Um dia, um morador da vila reconheceu o garoto. Na verdade, o menino da floresta tinha nome: John Sebunia. Ele tinha 6 anos e havia desaparecido com apenas 3 anos. John viveu nessa casa. Ele foi criado pela madrasta depois que a mãe morreu. Ela teria sido morta pelo pai do menino. John teria visto o crime. Há relatos ainda de que o pai e a madrasta maltrataram o garoto. No meio de tanta violência, John não aguentou e fugiu para a floresta. A história de John foi comparada com a de Tarzan.
O menino que foi criado por macacos depois que os pais morreram. O romance Tarzan, escrito pelo americano Edgar Rice, se tornou um clássico e foi parar no cinema. Quem não se lembra dos saltos entre os cipós e desse grito animal? Esse morador da vila disse que John Sebunia imitava o macaco. Lembrava até o Tarzan. No conto, Tarzan, mesmo ao lado dos macacos, cresceu e aprendeu os princípios de humanidade e justiça. E no mundo real, o que John aprendeu? Essa imagem sugere como John era aos 6 anos quando foi resgatado. Essa imagem é real. John hoje, aos 17 anos. Ele está saudável, aprendeu a caminhar como qualquer pessoa. Logo depois do resgate, John foi levado a um orfanato. Ele conviveu com dezenas de crianças. E mesmo assim, John passou anos sem falar uma palavra. No orfanato, John sofria com o preconceito. Alguns colegas diziam que ele era metade gente, metade macaco. Quem contou essa história foi a Molly, a dona do orfanato. Molly e o marido, Paul, resolveram adotar John e levar o garoto da floresta para casa. No começo, ela teve medo de deixar John perto do filho recém-nascido. Paul convenceu a mulher que John precisava receber carinho e educação de uma família para se tornar alguém na vida. 12 anos se passaram e John está sempre com a mãe adotiva. Ele evoluiu. Adora esportes. Os preferidos são futebol e atletismo. John estuda. Ainda está no jardim de infância. Ele já sabe algo do idioma de Uganda e arrisca até um pouquinho de inglês. Salomão é o melhor amigo de John, considerado uma das pessoas mais importantes na vida do garoto. Ele é como um mentor do menino. Salomão é uma das únicas pessoas que entendem bem o que John fala. Depois de muitos anos, Salomão levou John até a árvore de onde ele foi resgatado. John ficou um pouco nervoso. Depois, ele se lembrou dos momentos que viveu ali. Ele disse que se divertia muito. A brincadeira que mais fazia com os macacos era uma espécie de esconde-esconde. Durante a conversa, alguns mistérios ficam no ar. Como John se alimentava? Onde dormia? Esse é o psicólogo americano Douglas Candland. Ele estuda casos das chamadas crianças selvagens. O psicólogo foi até Uganda conversar com John. O rapaz contou alguns detalhes da sobrevivência na floresta. John contou que dos alimentos levados pelos macacos até a árvore, ele só comia o que sobrava. O mais provável é que eles tenham tolerado essa criança no meio deles e a criança tenha observado a forma como eles se alimentavam e ter se alimentado da mesma forma que eles, né? É pouco provável que eles tenham pego frutas e levado para eles. O garoto mostrou ao psicólogo americano como bebia água. Ele enrolava um pedaço de folha que era utilizado como um copo. Esses macacos que supostamente criaram esse bebê em Uganda, eles não teriam a capacidade de desenvolver tal ferramenta tão rápido. Recentemente, John fez uma tomografia. Os médicos descobriram uma mancha escura no cérebro dele. Uma lesão exatamente na região que comanda a linguagem. Os médicos acham que John terá problemas de aprendizado para a vida toda. A suspeita de que a lesão tenha sido provocada
por uma queda da árvore.